Doutor, isso aí. E, Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa sobre. Porque assim, a gente tem que começar, acho que é pelo começo, né? Como é que tá hoje, cara, o cenário do maracujá no Brasil, cara? Explica um pouquinho pra gente aí o cenário, as regiões que tem aí esse destaque na produção, regiões aí que tu percebe que o pessoal tá se interessando mais, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte do cenário do maracujá hoje no Brasil. Não, Ricardo, hoje o Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. Nós realmente estamos aí na liderança há vários anos, né? A gente realmente vem liderando esse mercado do maracujá como produtor e como consumidor de maracujá. O fruto do maracujá hoje é um fruto muito consumido também, a demanda é muito grande, e hoje o suco do maracujá é o quinto suco mais consumido do país. É claro que a laranja ainda está lá na frente, a uva, né, outras culturas estão um pouco mais à frente, porque já é historicamente, né, já são culturas que vêm sendo incentivadas há muitos anos. E ao longo dos anos, né, desde a década de 70, 80, né, as instituições de pesquisa, como a própria Embrapa, ela sempre incentivou muito a cultura do maracujá, mais para a agricultura familiar, né? Mais para aqueles pequenos pomares, aquelas áreas menores que estavam lá em fundos de quintais, como a gente fala, né? Mas esse cenário vem mudando muito, porque os investidores, as pessoas que estão entrando no mercado do agro, elas estão observando o potencial, o grande potencial que a cultura do maracujá tem para um retorno financeiro, né? E isso tem sido um ponto-chave para o crescimento do cultivo e das novas técnicas de cultivo do maracujá, principalmente. Né? Então, a cultura do maracujá hoje ela é uma cultura que está em total expansão. A gente está no momento de expansão, assim como o açaí também está em expansão, como você já me falou em outros momentos, né? A cultura do maracujá também ela está num momento muito bom. Inclusive, nos 2 últimos anos aí, os preços do pago pelo fruto têm sido muito atrativos na maioria das regiões do país. A gente acompanha diariamente as tabelas de preços em todas as regiões e realmente os preços têm sido bastante atrativos aí para os produtores rurais, né? E as propriedades que estão produzindo maracujá, a tendência estão sendo o seguinte: o cara começa com meio hectare, começa com 1 hectare, passa para 2, passa para 3, para 4, para 10, enfim. E existe uma escala, né, de crescimento em função do retorno financeiro que a cultura vem proporcionando aos produtores. Então, dá para a gente falar que a gente consegue enxergar aí uma profissionalização um pouco mais da cultura, migrando aí para plantios mais voltados para o comercial, com um planejamento um pouco Comercial. mais complexo, mais arrojado. Dá para a gente falar assim, então, mais ou menos, né? Exatamente, né? É claro que de início as pessoas têm realmente, principalmente quem tem vontade de cultivar maracujá e não tem tanto recurso para investir de cara na cultura em 10, 20, 30 hectares, ele parte então para uma área menor, né? Começa ali com meio hectare, 1 hectare, 1,5 hectare, e depois ele vai no processo de expansão, né? Expansão natural. É a história do monte e um montão, né? Você começa lá com meio hectare, depois vai para uma, depois vai para duas, né? A gente tem várias situações de pessoas que estão nos seguindo aí, né? E pessoas que estão aí no nosso convívio desse acontecimento. Né? A pessoa começa com 400, 500, 600, 800 plantas e depois já parte para 2.000 plantas, 4.000 plantas, 6.000 plantas. Esse é o cenário que a gente vem observando, né? Ou seja, a coisa está dando certo, então eu vou investir. A coisa está dando certo, então eu vou aumentar o meu número de plantas, aumentar o meu plantel e aumentar ainda mais os meus investimentos e o meu rendimento final, né? Cara, isso é bacana chamar atenção, porque até citando como exemplo prático já, nós mesmo começamos aí o nosso plantio de maracujá. Mais tarde a gente vai falar sobre o objetivo, né? Por que nós começamos o plantio de maracujá, sendo que o nosso cultivo principal é o açaí. Mas nós começamos exatamente com isso, com um pomar de experiência, que a gente gosta de chamar, com poucas plantas. Por quê? Porque a gente entende que cada cultura tem sua particularidade. E o maracujá não foge essa regra, né? O maracujá não foge essa regra. Então começamos com um pouquinho, vimos aí todo o potencial produtivo que realmente tem o maracujá, vimos as particularidades, porque quando a gente começa pequeno, realmente também a gente tem que considerar que o tombo é pequeno caso dê alguma coisa errada. Entendi. Cara, assim, hoje a gente já tem, a gente está expandindo aí para mais que 4 vezes o nosso pomar de experiência.
né? E os resultados aí animaram bastante a gente. Inclusive, continuando ainda no mercado do maracujá, eu acho que é bacana destacar, né? Como é que é hoje a comercialização do maracujá, Bruno? Ele tem essa flexibilidade? Como é que é o trabalho do maracujá no mercado, cara?